Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai fazer alguns comentários e vou falar algumas lições que eu tirei da série Arnold que está passando na Netflix. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aperta aqui embaixo no botão inscrever-se para você continuar cuidando cada vez melhor do seu corpo. Bom, a primeira coisa que me surpreendeu dessa série é que eu vi no Arnold uma pessoa extremamente focada. Eu queria gravar esse vídeo não só porque ele era fisiculturista, e aqui eu gosto muito de falar sobre treinamento, sobre mudanças no estilo de vida, mudanças no corpo, sobre ganho de massa muscular, mas também eu queria trazer isso como lições para a nossa vida, porque a gente pode aplicar algumas das lições não somente quando a gente for fazer os nossos treinos, fazer os nossos esforços no sentido de emagrecimento, de hipertrofia, mas também em outras situações que a gente precise desenvolver, que a gente precise se desenvolver em desafios grandes. O Arnold era uma pessoa, como eu falei, extremamente focada. Para mim foi uma surpresa grande saber que ele era austríaco, ele não era americano, porque eu sempre vi ele assim nos filmes, eu vi ele falando inglês, então para mim era como se ele fosse americano. E não, na verdade ele veio de uma cidade muito pequena da Áustria e ele conseguiu fazer coisas muito grandiosas, mesmo tendo essa origem numa cidade tão pequena, num lugar tão desconhecido. Então o que eu vi dele nas fases da vida dele e principalmente naquela fase do fisiculturismo é que realmente ele era uma pessoa extremamente focada. Então se você está tentando atingir um objetivo, se tem um objetivo que você deseja atingir com o seu corpo, você também vai precisar ter esse foco para você conseguir fazer os seus treinos, para você conseguir fazer as mudanças necessárias na sua vida e para você conseguir atingir aquilo da forma que você deseja. Uma segunda coisa que eu achei extremamente interessante é que ele fala sobre visualização. E eu sempre fico encantada de ver pessoas de sucesso falando sobre visualização, porque é um processo que funciona muito. Eu já usei na minha vida com alguns objetivos, com algumas coisas que eu desejava atingir e realmente funciona pra caramba. Vou até deixar um vídeo aqui em cima que eu falo um pouco sobre visualização para você utilizar a visualização também no seu processo de emagrecimento, no processo de transformação do seu corpo e também, claro, da sua saúde. Se você consegue se enxergar naquela situação, você consegue caminhar naquela direção. E o Arnold deixa isso muito claro, ele fala que quando você tem uma visão muito clara daquilo que você deseja, você acredita que aquilo é possível, você passa a acreditar que você vai conseguir realizar aquilo que você está desejando. Então, se você tem um objetivo com o seu corpo, se você deseja emagrecer, ganhar massa muscular, ter um corpo mais bonito, ter uma saúde melhor, você tem que começar a visualizar isso na sua vida. Você tem que começar a imaginar como é que vai ser quando você já tiver com esse objetivo já atingido. Imaginar como se você já estivesse vivendo naquele corpo que você deseja ter ou naquele objetivo que você está buscando para a sua vida. Então é muito interessante como ele fala da visualização e como ele visualizou as etapas e o sucesso que ele atingiu na vida dele. Uma outra coisa que também é muito interessante que ele falou e que é um pouco mais voltada para treinamento, ele falou que ele pegou a opinião de outras pessoas, que ele usou o profissionalismo, né, e a visão de outras pessoas para ele se desenvolver como fisiculturista. Então ele fala uma hora que uma das pessoas que aconselhou ele falou assim: você tem que trabalhar mais panturrilhas para você ter mais simetria no seu corpo. Então é interessante porque às vezes a gente olha assim para o nosso corpo e a gente precisa também ter uma opinião externa, uma pessoa de fora, para a gente conseguir melhorar mais alguma coisa. Algumas vezes o seu personal, o seu professor vai passar um treino e aquele exercício que você não gosta muito, você não vai fazer. Foi interessante dele ter falado das panturrilhas, porque muita gente não gosta de fazer exercício de panturrilha e acaba meio deixando de lado. E na verdade é extremamente importante, tanto para a saúde quanto para a estética, inclusive, para você ter um corpo mais harmonioso. Então sempre tem uma parte do nosso corpo, algum exercício que a gente não gosta, a gente vai meio que deixando de lado. E ele mostra a importância de você fazer todos os exercícios, de você pegar opiniões externas e de você se aconselhar com essas pessoas que já têm uma visão mais aprimorada. Então é sempre importante você pegar a visão do médico, do nutricionista, do personal trainer e inclusive de outras pessoas que podem estar ao seu redor, que podem te ajudar se você estiver num processo tanto de aprimoramento do seu corpo, seja para fisiculturismo, para competição, ou até mesmo de algum esporte que você esteja desenvolvendo uma habilidade. Ele fala também que ele queria ser um dos melhores do mundo. E para ele ser um dos melhores fisiculturistas do mundo, ele ia ter que sair da Áustria. Então ele sempre buscou
um passo maior, um caminho melhor para ele chegar onde ele desejava. Ele sempre almejou estar em um outro local para ele poder treinar ao lado dos melhores do mundo. E ele falou que naquela época os melhores do mundo estavam nos Estados Unidos. Então, inicialmente ele saiu da Áustria, foi para o Reino Unido e depois ele teve uma oportunidade de ir para os Estados Unidos e ele abraçou essa oportunidade. Então, ele sempre almejou algo maior. E também foi muito interessante que quando ele chegou nos Estados Unidos, a primeira competição que ele participou, ele não conseguiu pegar o primeiro lugar. E aí ele se sentiu muito derrotado, porque ele achou que ele ia chegar lá arrasando. Ele não achou que o primeiro lugar foi tão merecido. E aí ele foi entender por que ele tinha perdido nessa competição, o que ele precisava aprimorar no corpo dele, nos treinos, no dia a dia dele, o que ele precisava fazer de diferente para ele conseguir atingir o objetivo dele. Isso fica de lição pra gente, como é que a gente age depois de uma derrota, quanto tempo a gente fica preso nessa derrota, como que a gente se sente, se a gente vai focar novamente no nosso objetivo, se a gente consegue dar os passos necessários para que a gente consiga fazer as mudanças que vão levar a gente a conseguir aquilo que a gente estava buscando. Isso fica uma lição muito importante, tanto para as nossas metas em relação ao nosso corpo, quanto para outras metas da nossa vida. Eu espero que esse vídeo tenha inspirado você, que tenha tirado boas lições também com esses ensinamentos e com esses exemplos do Arnold. Comenta aqui embaixo se você já assistiu essa série e o que você ficou impressionado também, o que te marcou das lições e das experiências que ele teve. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!